A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos aqui para transmitir a palavra de Deus, palavra que transforma, palavra de renovo. Nós estamos nesse propósito de transmitir a palavra do Senhor através das redes sociais, essa ferramenta tão útil, tão boa, que nós possamos aproveitar de forma correta para transmitirmos a palavra do Senhor. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Eu me chamo Jonatas e nós estamos aqui simplesmente para sermos instrumentos nas mãos de Deus na sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 21. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21 em diante, que vai nos dizer da seguinte maneira: disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ela lhe afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Meus irmãos, todos nós conhecemos esta história que vai nos falar acerca da ressurreição de Lázaro. Mas nós podemos aprender várias lições nesse capítulo. O capítulo 11 de João vai nos relatar acerca da ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro não foi a primeira realizada por Jesus. Jesus também realizou esse milagre na vida de outras pessoas. Ressuscitou a filha de Jairo, no capítulo 9 do Evangelho de Mateus. No capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo. E no capítulo 11 do Evangelho de João, que ora lemos, Jesus vai ressuscitar Lázaro. Ou seja, todas essas passagens, Mateus, capítulo 9, Lucas, capítulo 7 e João, capítulo 11, é a prova cabal que Jesus Cristo, ele tem o poder sobre a morte. Jesus, ele tem o poder da morte. Ele tem o poder de ressuscitar. Então, eu quero te dizer que tudo que está morto na tua vida, Deus, ele é poderoso para ressuscitar. Ele ressuscita sonhos. Ele ressuscita esperança. Ainda que não haja mais esperança, Deus, ele ressuscita. Há esperança. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, que Ezequiel, em uma visão, ele vê um vale cheio de ossos, vale que estava sobre a face do abismo, e a Bíblia do vale, e a Bíblia vai dizer para o profeta: filho do homem, por acaso poderão reviver estes ossos? Ezequiel, ao contemplar aquela situação, ao contemplar aquele vale, Ezequiel
em si mesmo não via possibilidade. Na ótica humana, na visão humana, não havia possibilidade de se realizar um milagre ali. Mas ele vai declarar que Deus, ele poderia. Eu sei que tu podes. E Deus manda ele profetizar sobre o vale. E Ezequiel profetiza. E quando Ezequiel está profetizando, houve ruído, houve barulho. A ressurreição tomou conta daquele lugar. E aqueles ossos se colocaram de pé. E aqueles ossos representavam-se Israel. Israel estava espiritualmente morto, estava sobre o vale. A palavra sobre significa em cima de, ou seja, havia esperança, ainda havia esperança. E no capítulo 11 nós vamos ver esse milagre que ocorreu na vida de Lázaro. Pois bem, quando nós analisamos o capítulo 11 do Evangelho de João, nós podemos extrair duas lições de forma geral. A primeira seria o relacionamento de Jesus com a aldeia de Betânia. Ao longo do ministério de Jesus sobre a terra, por 3 vezes ele desceu a Betânia. A primeira vez no capítulo 10 de Lucas, a segunda vez no capítulo 11 de João e a terceira vez no capítulo 12 do Evangelho de João. Não havia uma cidade que Jesus frequentava demais do que a vila da aldeia de Betânia, com a exceção com a cidade de Cafarnaum, aonde Pedro morava e Jesus morava com Pedro. Jesus morava com Pedro, o discípulo Pedro. A primeira vez que Jesus desceu a Betânia, ele desceu para tomar uma refeição de uma senhora chamada Marta. Aquele episódio aonde Marta fica preocupada, correndo de um lado para o outro, tentando dar o melhor para Jesus. Nós podemos aprender duas lições nessa parte: a lição da oportunidade e as lições das nossas tribulações diárias. Marta não estava errada em pedir ajuda de Maria, pois naquele dia chegou Jesus com seu colegial apostólico. Só tem que Jesus não estava na cozinha, Jesus estava na sala. Cozinha fala de tarefa, cozinha fala de corre-corre, mas sala fala de adoração, sala fala de ensinamento. Ou seja, aquele momento era um momento de adoração, aquele momento era um momento de aprendizado, aquele momento era um momento de ensinamento. Ou seja, Jesus estava ali ensinando, Jesus estava ali dando princípio, ensinando o povo. E naquele momento, naquela visita, era um momento de adoração. A Bíblia vai nos dizer que há todo um tempo, Eclesiastes capítulo 3 vai nos dizer que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Aquele momento era momento de adoração, de devoção. Queridos, nós precisamos tirar tempos para Deus. Devemos valorizar momentos especiais com Deus. Muitas vezes nós estamos no corre-corre, nós estamos na correria do dia, nós estamos tão atarefados
que nós não temos tempo de qualidade para Deus. Precisamos ter tempo de qualidade com o Senhor. Estamos correndo de um lado para o outro e muitas vezes nós estamos até mesmo fazendo a obra de Deus. Estamos empenhados, estamos fazendo tantas coisas dentro da igreja, em tantos departamentos, estamos trabalhando. Mas o mais importante é ter intimidade com o dono da obra. Não adianta fazer a obra de Deus, mas não ter tempo para o dono da obra. Muitos estão na obra, mas poucos estão com o dono da obra, estão na atividade, no corre-corre, tantos departamentos, tantas reuniões, mas pouco tempo para Deus. Precisamos valorizar o reino de Deus. A Bíblia vai nos dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisamos valorizar momentos com Deus, porque para nos fortalecer, para buscarmos, para conhecê-lo, porque o dia mau ele bate à porta e nós precisamos estar fortalecidos para podermos enfrentar essas adversidades que surgirão na nossa vida, porque adversidades, lutas, todo mundo passa, todos nós passamos, nós não estamos livres das lutas, mesmo que sejamos servos de Deus, homens, mulheres de Deus, mas nós passaremos por tribulações. A Bíblia vai nos dizer que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, que é Jesus, venceu, assim como Deus, assim como Jesus, venceu a tentação no deserto, venceu todos os obstáculos, nós podemos também vencer. Nós temos essa capacidade do Senhor para vencer. Por quê? Porque eu valorizo a presença dele, eu valorizo a oração, eu valorizo o reino de Deus. E nós precisamos nos fortalecer dia após dia, porque os dias são maus, e nós precisamos lembrarmos de Deus todo momento, para que quando a adversidade bater a nossa porta, nós possamos estar fortes em Deus, para podermos enfrentar essas lutas, essas dificuldades, porque Deus, ele nos fortalece, Deus nos dá força para vencer. E se eu não valorizo, se eu não busco Deus no dia bom, quando a adversidade bater a porta, eu vou ser derrotado. Por quê? Porque eu estou fraco. A tempestade derruba, crente fraco, mas cristão, servo de Deus, fortalecidos, a luta não derruba. Nós somos como bambus, podemos até envergar, mas não cai. Por quê? Porque estamos enraizados na palavra, enraizados na rocha, firmados na rocha. E quem é a rocha? Jesus Cristo. Jesus, ele é a rocha. Então, nós podemos aprender aqui a lição da oportunidade e as lições das nossas tribulações diárias. Quando Jesus chegar na tua casa, para tudo e ouve ele. Quando Deus está falando, nós devemos ouvir, nós devemos prestar atenção. Muitas vezes Deus está falando, muitas vezes Deus está falando conosco, mas nós estamos tão na correria, estamos tão atarafados, tantas atividades, que nós não temos a capacidade de ouvir. Mas eu preciso parar para ouvir ele. Pare hoje e escute
a voz de Deus. Deus quer falar contigo, Deus quer falar conosco. Deus tem grandes coisas para nossas vidas, mas nós devemos parar e ouvi-lo. Estamos muito atarefados, mas é tempo de parar e ouvir a voz dele, para que possamos ter vitórias, para que Deus venha nos dar estratégias, orientações para enfrentar o dia mal. Pois bem, Jesus estava na casa, Jesus não estava na cozinha, Jesus estava na sala. Marta, ela não estava errada, mas ela não entendeu, não compreendeu que aquele momento era momento de adoração, momento de busca, momento de estar aos pés do Mestre. A segunda lição, de forma geral, que nós podemos aprender no capítulo 11 do Evangelho de João, seria o relacionamento de Jesus com cada membro da família. Versículo 5 vai nos dizer: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ou seja, havia um amor por esta família. Esta família era constituída de Marta, Maria e Lázaro. Uma família, uns irmãos, 3 irmãos. E Jesus amava cada um da sua forma ali, naquele lugar. Versículo 11, Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro. O amor de Deus por cada um ali naquela casa. Analisemos a vida de cada um de forma especial. Lázaro. Quantas vezes que Lázaro vai aparecer na Bíblia? A Bíblia vai dizer que ele aparece 3 vezes. Lucas capítulo 10, ele está aos pés. João capítulo 11, ele está morto. Capítulo 12 de João, ele está comendo. E quantas vezes aparece Lázaro dizendo, e disse Lázaro, e falou Lázaro, e respondeu Lázaro? Quantas vezes? Nenhuma vez. Você não verá nenhuma resposta. Nenhuma vez, e disse Lázaro, e falou Lázaro, respondeu Lázaro, questionou Lázaro. Nenhuma vez. Mas a vida de Lázaro era um testemunho. Meus queridos, muitas vezes nós falamos que somos servos, falamos muito, mas o mais importante é o testemunho. Não adianta eu dizer que sou, mas as minhas ações são contrárias. Não adianta eu dizer que sou cristão, que conheço a palavra, que sou servo, que sou... Mas se as minhas atitudes não concordarem com o que eu falo, não valerá, não tem respaldo, não tem poder de efeito. Por quê? Porque eu não vivo o que eu falo, eu não vivo aquilo que eu pronuncio, eu só digo, mas não vivo. Precisamos dar testemunho de cristão, precisamos dar testemunho de sermos servos de Deus. A vida de Lázaro era um testemunho. Certamente, quando Lázaro passava na padaria de Betânia, diziam: lá vai aquele que Jesus ressuscitou, lá vai aquele que Deus o ama, lá vai aquele que Jesus diariamente, frequentemente está na sua casa. Por quê? Porque o testemunho, ele fala mais alto. Vamos dar testemunho de servos de Deus, vamos valorizar, vamos testemunhar, que a nossa vida possa ser um verdadeiro testemunho, testificar daquilo que eu prego, testificar daquilo
que eu acredito, viver aquilo que eu falo. O testemunho, ele é mais importante do que as palavras. O testemunho fala mais alto do que as palavras. O testemunho tem um peso muito grande no mundo espiritual e nesse mundo físico. O testemunho, tem que ser verdadeiro. Pesa, não as palavras, mas o testemunho. Que possamos testemunhar, possamos ser verdadeiras testemunhas de Jesus. Analisemos Maria. Havia um amor de Deus por esta mulher chamada Maria. Quantas vezes esta Maria vai aparecer na Bíblia? João capítulo 12 e João capítulo 11, ela vai aparecer. Se Lázaro já não fala, Maria fala um pouco. Só tem que Maria fica aonde poucos querem ficar, aonde poucos almejam ficar, que lugar é esse que Maria ficava, que nós devemos também ficar? Aos pés do Mestre. Maria ficava aos pés do Mestre. Quando Jesus chegava na Betânia, na cidade de Betânia, e se dirigia para a casa desses irmãos, Maria ficava aos pés do Mestre. Por quê? Porque aos pés do Mestre nós aprendemos. Há uma frase que diz: o lugar mais alto que o homem pode chegar é aos pés do Mestre. O lugar mais alto que podemos almejar, desejar, sonhar é estar aos pés do Mestre. Que possamos estar aos pés do Mestre. Por quê? Porque quando eu estou aos pés do Mestre, ninguém, nem diabo, ninguém poderá nos arrancar de lá, porque nós estamos aos pés do Mestre. E Maria estava aos pés do Mestre. Quando o homem de Deus, quando uma mulher de Deus está aos pés do Mestre, nós estamos guardados de todo mal, estamos protegidos, estamos guardados. Nós aprendemos muito, que possamos estar aos pés do Mestre. Deus tem muitas coisas para nos revelar. O Senhor tem muito a nos ensinar, mas que possamos estar aos pés do Mestre. Almejar estar ao lado, perto de Jesus. Porque quando eu estou perto dele e aos seus pés, eu estou sendo instruído, eu estou sendo capacitado, eu estou aprendendo. Quando eu estou aos pés do Mestre, estar aos pés do Mestre revela-nos humildade, nos fala de humildade, que possamos ser humildes e reconhecermos que precisamos dele. Quando eu estou aos pés do Mestre, eu estou dizendo: eu não sou nada, mas tu és. Quando estamos aos pés do Mestre, eu estou dizendo: eu não tenho, mas tu tens. Quando eu estou aos pés do Mestre, eu estou dizendo: eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não sou, mas tu és. Que possamos estar aos pés do Mestre. E Maria ficava aos pés do Mestre. Analisemos Marta. Marta já é um pouco diferente de Lázaro, de Maria. Ela já fala muito. Na realidade, ela manda. Capítulo 10 do Evangelho de Lucas vai dizer: manda que me ajude. Capítulo 11 vai dizer: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja,
Marta estava colocando a culpa em Jesus. Olha, Jesus, meu irmão morreu porque tu não estavas aqui. Meu irmão veio à falência, morreu porque o Senhor não estava aqui. Porque se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Queridos, o que me chama a atenção é que você vai perceber na Bíblia e que em diversas vezes, quando alguém estava doente ou precisando de algum milagre, um socorro de Deus, eles iam até Jesus e diziam: Jesus, meu filho está morto, vem e põe as tuas mãos e ele curará, sarará. E Jesus dizia: eu vou, eu darei saúde. Outro leproso se aproximava de Jesus e dizia: Senhor, se for da tua vontade, limpa-me. Aí Jesus dizia: quero ser limpo. Imediatamente acontecia, ou era curado ali, ou Jesus ia até aquele local e realizava um milagre. Mas o que chama a nossa atenção é que nesse caso aqui, Jesus não vai. Ele fica sabendo do problema, mas Jesus não vai. E por que Jesus não vai? Já já eu te respondo. Então, quando nós olhamos para Marta, nós vemos que ela manda. Se o Senhor estivesse aqui, João capítulo 12, e Marta servia. Aí a pergunta é: por que Marta falou muito? Qual é o motivo de Marta ter se falado muito? Por que ela falava muito? Vejamos, quando Jesus se revelou a Nicodemos, Jesus falou sobre o nascer de novo. Quando Jesus revelou-se à mulher samaritana, ele se revelou como a água viva, não uma água morta. Mas para Marta, ele se revelou como a ressurreição e a vida. Da primeira ida de Jesus a Betânia, Lázaro adoece, Lázaro vem à falência. Não sabemos a origem da doença, mas nós sabemos pelo versículo 3, mandaram-lhe chamar a urgência desse chamamento. Versículo 21, capítulo 11, Senhor, se tu estivesses aqui, ou seja, o que Marta estava dizendo para Jesus: quando eu mandei te chamar, quando mandamos te chamar, dava tempo. Quando eu mandei te chamar, dava tempo. Mas Jesus, ele não vai naquele momento. Por quê? Porque Jesus queria manifestar a glória dele. Queridos, somos servos, somos filhos de Deus, mas Deus, ele é Senhor, ele é soberano. Quem manda é ele. Quem manda é ele. E nós devemos somente obedecer. E muitas vezes Deus não vai vir no tempo que nós queremos. Ele não virá no tempo que desejamos que ele venha. Por quê? Porque o tempo é dele, a hora é dele. E ele vem no momento que ele deseja, no momento que ele quer realizar o milagre. Mas a nossa parte é clamar, podemos clamar, pedir, mas o tempo é dele, a hora é dele. João capítulo 2, nós vamos ver o momento que Jesus ele estava no casamento em Canaã da Galileia, e nesse casamento faltou o vinho. E a mãe de Jesus, Maria, chega diante dele e diz: não, eles não têm mais vinho. Jesus vai dizer para ela: mulher, o que eu tenho contigo
A expressão mulher ali no grego é senhora, um termo de carinho. Senhora, o que eu tenho contigo? A minha hora não é chegada. Isso revela que há um tempo de Deus. Há um tempo de Deus agir. Há um tempo de Deus se mover. Há um tempo do Senhor. O tempo é dele, a hora é dele. Mas na nossa visão, na nossa ótica humana, porque somos seres humanos falhos, nós pensamos que Deus se atrasa. Nós temos essa ideia que Deus, ele se atrasa, mas não. Deus, ele não se atrasa. Ele vem na hora certa. Ele vem no momento que ele vai agir. E quando ele vem para realizar o milagre. Quando o Senhor intervém, o milagre acontece. As intervenções do Senhor traz consigo livramento. As intervenções do Senhor traz consigo milagre. As intervenções do Senhor traz consigo maravilhas. Deus havia prometido um filho a Abraão, Isaque. E o anjo do Senhor vai dizer, no próximo ano, numa data certa, virei novamente e Sara vai gerar. Mas o tempo foi passando, o tempo passou, e o tempo ele é cruel, e o tempo ele nos machuca, mas nós devemos entender, compreender que esse tempo da promessa e entre o cumprimento, entre o tempo e o cumprimento, existe o tempo. Entre essa linha aí, existe o tempo. E esse tempo é tempo de amadurecimento, tempo de nos amadurecer, de confiar, de acreditar, mesmo que a circunstância diz ao contrário, mesmo que a circunstância diz que não, mas Deus ele é fiel, Deus ele é poderoso para fazer, Deus não falha em cumprir as suas promessas. O nosso problema é que nós somos imediatistas, queremos que Deus age hoje, nós pensamos que Deus falou hoje e amanhã vai se cumprir. Não é assim. Existe um princípio, existe um tempo, e o nosso tempo não é de Deus. O texto de João, capítulo 11, vai dizer que quando Jesus ouviu falar da situação de Lázaro, Jesus fica no mesmo lugar. Ele não vai. Aí nós não entendemos, nós não compreendemos, mas Jesus não amava. Jesus não havia um relacionamento com aquela família. Jesus não se dedicava àquela família. Por que que ele não vai? Por que Deus não faz um milagre? Por que que Deus permite que o sofrimento venha sobre os filhos dele? Por que que isso acontece? Ei, queridos, nós questionamos muito, nós não entendemos, nós não compreendemos o tempo de Deus, nós não entendemos esse momento, mas há um texto na Bíblia que se encontra em Eclesiastes, um texto muito interessante que nos conforta. A Bíblia, ela nos conforta, ela nos orienta, ela nos exorta. Capítulo 11 do livro de Eclesiastes, versículo 5, vai dizer: assim como não conheces o caminho do vento, é possível conhecer o caminho do vento, as direções que ele vai?
difícil. Tampouco como o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher. Do mesmo modo, não podes compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. Não podemos entender o caminho do vento, nem como se forma o processo da formação do bebê no ventre de uma mãe. Assim também nós não compreendemos as obras de Deus. João capítulo 13, outro texto interessante, que vai nos tratar acerca do momento que Jesus lava os pés dos discípulos. E o versículo 7 vai dizer: respondeu-lhe Jesus, o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Veja que Jesus estava lavando os pés dos discípulos e eles não estavam compreendendo por que Jesus estava fazendo aquele ato. E quando Jesus se aproxima de Pedro, e Pedro responde: Senhor, vais me lavar os pés? Aí Jesus vai dizer: o que eu faço agora, tu não compreendes, mas lá na frente, Pedro, tu compreenderás. E disse Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Orgulho. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Veja a resposta que Jesus deu para Pedro. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente os meus pés, mas também as minhas mãos, os meus pés, a minha cabeça, o meu corpo inteiro. Então, queridos, com base nesses dois textos, às vezes nós não compreendemos o agir de Deus, mas Deus está fazendo algo. E quando Deus ele está trabalhando, ele trabalha. Ele não trabalha precipitadamente. O agir de Deus, o tempo de Deus é dele. Nós possamos compreender, aceitar a vontade soberana de Deus, a vontade eterna, a vontade soberana do Senhor. Mas muitas vezes nós queremos a permissiva, mas a soberana é melhor. Então Jesus, ao receber a notícia que Lázaro estava doente, Jesus fica mais 2 dias no mesmo lugar. Depois Jesus disse: vamos para a aldeia de Betânia, vou realizar algo. E Jesus, ao chegar lá, viu todo mundo chorando. Marta, Maria, toda a família, todos os amigos, todos aqueles que conheciam a Lázaro, se condoendo, porque judeu consola judeu. Jesus, vendo toda aquela tristeza que estava naquele ambiente, o texto vai dizer que Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque Jesus era judeu, e judeu consola judeu. Quando Jesus estava chorando, Jesus estava sentindo a dor daquela família. Jesus, ele sente a dor. Jesus, ele sente a dor que tu estás passando. Jesus sente a dor que tu estás sofrendo. Ele sente.
aquilo que tu estás sentindo, Jesus também sente por ti. O Espírito Santo, ele geme dia e noite em favor da nossa vida, com gemidos inexprimíveis. Jesus, ele chora. E Jesus pergunta: aonde o colocaste? Aonde o colocaste? Levaram até o túmulo. E Jesus, chegando naquele local, no túmulo, Jesus vai dizer: remova a pedra. Removei a pedra. Aí eles disseram, versículo 39, determinou-lhe Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal. Por que ela disse já cheira mal? Porque na cultura judaica, no terceiro dia, isso aqui é visitação. Na cultura judaica, no terceiro dia, parentes próximos do morto, do falecido, deveriam ir novamente ao túmulo e remover a pedra e ungir o corpo, assim como fizeram com Jesus, quando Jesus estava no túmulo. Então, com isso, como elas já haviam retirado a pedra, ungido o corpo, não poderia remover mais a pedra. E vai dizer: já cheira mal, pois já passaram 4 dias. Ou seja, o que significa? Não podemos mais remover a pedra. Já removemos, não podemos remover. Mas quem mandou remover a pedra não foi qualquer um. Quem mandou remover a pedra foi o dono da vida, aquele que era, que é e que será, aquele que é maior do que uma crença judaica, uma tradição, aquele que é maior do que qualquer coisa deste mundo, mandou remover a pedra. Queridos, aquilo que nós devemos fazer, Deus não vai fazer por nós. O milagre, para que possa acontecer na nossa vida, devemos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Remover a pedra. Muitas vezes nós estamos necessitando de um milagre, mas aquilo que você pode fazer, aquilo que está na capacidade do homem em realizar, Deus não fará. O remover a pedra é do homem. O remover a pedra é da gente. Somos nós que devemos remover a pedra. E o ressuscitar é com ele. A minha parte é retirar, remover. E a dele, ressuscitar. Muitas vezes queremos milagres, ver milagres, mas nós não removemos a pedra da dúvida, a pedra da incredulidade, a pedra do desânimo, da descrença, a pedra do será, porquê, a pedra dos porquês da vida. Essa parte Deus não faz. A de Deus é ressuscitar. O possível nós fazemos, mas o impossível Deus fará por nós. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Mas o possível é para o homem. Jesus disse: remova a pedra. E eles removeram. Quer ver milagre? Remova a pedra. Quer ver cura? Remova a pedra. Quer ver ressurreição? Remova a pedra. E quando eles removeram a pedra, Jesus vai bradar: Lázaro, vem para fora. A voz de Deus, a voz de Jesus ecoou
dentro daquele túmulo, dizendo: Lázaro, vem para fora. Que nesta noite possamos sair do túmulo da morte espiritual. Muitas vezes nós estamos mortos espiritualmente e a voz de Deus precisa ecoar, mas alguém precisa remover a pedra para que o milagre venha acontecer. Devemos remover a pedra, e a voz de Deus, de Jesus, a voz da vida, ecoou dentro daquele túmulo. E eu não sei como, não podemos saber como que aconteceu. Eu só sei que ele saiu daquele túmulo. Quando nós ouvimos reportagens sobre Israel, a cidade santa, e ouvimos falar do túmulo, mostrando o túmulo de Lázaro, nós vamos ver que a profundeza não é algo que você entra e já está ali, não. É coisa mais. Quando entra, tem um buraco mais longo, e tem uma grade, tem uma descidinha, e tem uma grade lá embaixo, e aonde colocava o morto. Veja o milagre da ressurreição. E Lázaro sai todo enrolado. Isso é milagre. Não podemos entender e muitas vezes queremos compreender o milagre. Ei, querido, não queira compreender como Deus vai fazer. Aceite, creia. Porque se a gente for questionar, não importa o processo, não importa como Deus vai fazer, não importa o como, qual o meio que Deus vai fazer. O que importa é que Ele é poderoso para realizar o milagre. Quando nós removemos a pedra, Deus realiza um milagre. E assim Lázaro foi ressuscitado. Quando a pedra foi removida, a voz do milagre, a voz da vida ecoou ali e Lázaro saiu. Que possamos crer, que possamos acreditar no poder da ressurreição. O poder da ressurreição. Jesus, ele tem poder. Qual é o teu Lázaro que está morto? Qual é o teu Lázaro que está doente? Diga para Deus que certamente, na hora certa, no momento certo, Deus virá e realizará o milagre na tua vida. Esta é a palavra que eu tenho para a sua vida, para as nossas vidas. Que Deus venha te abençoar. Que o Senhor, que a glória e que a bênção do Senhor, que o poder da ressurreição possa nos alcançar. Deus, ele é poderoso para realizar. Jesus, ele é o dono da vida. E que tudo que está morto na tua vida venha ressuscitar. Que os teus sonhos ressuscite. Que as tuas esperanças ressuscite. Que a tua fé ressuscite. Creia que Deus é Deus. Essa é a palavra. Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor possa estar sobre a tua vida. Que você venha nos acompanhar. Que venha ser edificado. Divulgue esse trabalho. Que divulgue propaganda. Faz divulgação. Porque esta palavra vai abençoar muitas vidas. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus te abençoe. Que a paz do Senhor possa estar sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Quero orar pela tua vida. Em nome de Jesus. Senhor, nós cremos, ó Pai, na tua palavra que foi ministrada. Que o Senhor venha abençoar. Que todos aqueles, ó Pai, que venham ouvir essa mensagem, que o Senhor venha alcançar. Todos aqueles, ó Pai, que necessitam de uma cura, necessita de um milagre, necessita de uma visitação do Senhor, necessita de uma providência, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha realizar, para a glória e honra do teu nome. Ressuscita os Lázaros, ressuscita sonho, ressuscita famílias, ressuscita a esperança, ressuscita-nos, ó Pai. E nós cremos
que o Senhor é Deus. Abençoa cada um, ó Pai, alcançando com vida, alcançando com salvação. Salva, liberta, transforma. É isso que pedimos e nós cremos em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até a próxima.